O nosso assunto ele foi em relação, né, à República das Oligarquias, ou melhor, República das Elites, né, a formação de caráter, né, do baronismo, a questão dos barões de café, a introdução deles nessa política, a relação política do café no Brasil, a instância, né, que só poderia ser como se fosse o presidente, né, o marechal, quem era intitulado como um barão de café. Salientando que existe um processo, né, um termo utilizado como lei da oferta e da procura, que era muito citado na época, em relação ao produto, quanto maior a sua procura, maior ele custeava, porque era uma forma daqueles que detinham o poder de persuadir as pessoas, de certa forma, a uma relação de altos custos, né? Quanto maior o produto ele era procurado, maior o valor dele era tido como maior, né? Como dentro do mercado de maior valorização. No nosso cotidiano atual, a gente pode verificar o preço do feijão, por exemplo. É um alimento que não falta na mesa do brasileiro, né? Mas que de uma instância, de um tempo para cá, ainda mais em tempos de pandemia, como vivenciamos no atual momento, o feijão ele chega de 6 a 8 reais, que é um produto do qual se detinha um preço no máximo de 4 a 5 reais em meses anteriores. E dentro dessa vertente a gente se pergunta se nós estamos já num mês de colheita, né? Avaliando que o mês de plantio é o mês de março, na instância de plantação, o mês de São José, né, como é chamado pelos agricultores. Essa relação de conduta, ela dá uma margem de relação em que o produto agora, né, ele teria uma baixa pela quantidade de produção originada, né? Seria o momento da colheita, então deveria baixar o valor no mercado. Em contrapartida, o valor do feijão só tende a aumentar, então dá uma relação de lei de oferta e procura, ou seja, as pessoas procuram pelo produto, não há uma escassez dele para que haja esse aumento, mas, todavia, pela valorização que ele tem no mercado, ele se estende. E essa relação desse gráfico aí que se mostra é um ponto de equilíbrio do mercado, né? A vertente que ele aumenta. Naquele período também se falava muito sobre a valorização do café e muitos elementos no contexto histórico são anulados, ou ainda a historiografia ela não cita. Mas o café, por ser um grande fator de exportação, era o destinado, né? era o originado como valorização daquele período. Todavia, a gente vai ver no sul da Bahia, o cacau, por exemplo, ele era 4% da exportação, né? A gente vai ter a cana-de-açúcar, que mesmo sofrendo com um processo de modernização, ela ainda era existente pela questão das mudanças, né? A troca de engenhos por usinas naquele momento. O Rio Grande do Sul era responsável pelos gêneros de consumo interno como a pecuária, né? A banha de porco, o arroz, o milho, o trigo, frutas e vinho. Até hoje, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de vinho, né? Assim também como o algodão. O algodão em São Paulo era um produto de extrema importância na economia interna e externa, mas não era tão citado. Há também um grande surto nesse momento, entre os anos de 1890 a 1910, no Amazonas, do surto da borracha, a exploração das seringueiras, as árvores que eram retiradas desse látex.